Hoje nós vamos fazer nossa aula um pouquinho diferente, vamos trabalhar com essa videoaula, vamos conversar um pouco com você a respeito da complexidade do conhecimento escolar. A gente pode dizer que a educação tinha um propósito de transmissão e assimilação do conhecimento em série, né? E tanto que vocês podem notar, essas imagens que eu coloquei para vocês, que é semelhante ao processo da indústria, né? Da fábrica, né? Vocês podem ver na tela aqui ao lado, à direita, vocês podem ver os carros todos enfileirados, né? Todos eles iguais, todos eles pretos, não é isso? Todos eles produzidos em série, né? E na escola não era diferente no século XIX. Né? Na escola, as crianças também sentavam em carteiras enfileiradas. Isso acontece até hoje nas escolas. Né? A gente pode ver que as escolas até hoje, ainda tem muitas escolas que funcionam dessa forma. Né? Eles sentados enfileirados, né? Os alunos separados por série, cada um num ano escolar diferente, todos uniformizados, todos aprendendo do mesmo jeito, sem se preocupar, sem o professor se preocupar com a identidade de cada um, com a individualidade de cada um, com o ritmo com que cada um aprende, né? Sem se preocupar com a história que essa criança traz para dentro da escola. Né? Isso é muito fácil, até hoje a gente percebe essa situação, que o professor é detentor do saber, transmissor do saber, e o aluno continua sendo um receptor. Né? Ele recebe todas as informações e conhecimento passado pelo professor. Então, durante 3 séculos, o conhecimento científico não fez mais do que provar suas virtudes de verificação de descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. Né? Então, era isso que a escola passava no século XIX. Tá? Na leitura de Morin, a perspectiva cega do desenvolvimento técnico-científico, associada à ciência fragmentadora, contribuiu para a construção de ideários educacionais e sociais, que consideraram a complexidade social, identitária, ética e política do sujeito. E esse pensamento perdura até os dias atuais. A gente pode ver que hoje muitas escolas funcionam dessa forma e muitos educadores também pensam dessa mesma maneira. A finalidade primordial da escola no século passado era fazer o aprendiz assimilar a produção cultural clássica e científica que a humanidade produziu e acumulou ao longo dos séculos da história. A ideia de transmissão de valores e de conhecimento era única, né? Então, somente aquela que produziu muito autoritarismo no passado. E aí eu pergunto para vocês, de que forma a escola exerceu essa sua grande tarefa, né? Ou vem exercendo essa sua grande tarefa? Né? Quais as ferramentas que ela operou para garantir tal função? Para que serviu e o que está servindo a instituição escolar no que diz respeito à sua natureza e especificidade de lidar com a questão do conhecimento? Depois de tudo, de tempo, no meados, né, do século XIX e XX, as coisas foram mudando um pouco. Né? Surgiram as diretrizes básicas, as leis de diretrizes básicas, e foi mudando um pouco essa forma de ver a educação. Meados do século XIX para o século XX, foram feitas novas descobertas científicas, né? Uma verdadeira transformação no campo das ciências, mudanças muito significativas nos paradigmas vigentes. Quer dizer, vocês podem perceber que muitas escolas mudaram a sua forma de ensinar, muitas escolas começaram a refletir sobre essas questões da educação, né? Começaram a pensar no desdobramento de outras dimensões do saber, né? Na Lei 5.692, nós tivemos inclusão de outras disciplinas, né? Como moral e cívica, educação religiosa, né? A física, a própria física, né? Também entrou. Quer dizer, que muitas outras disciplinas foram incluídas no currículo justamente para mudar um pouco essa forma e fazer com que o aluno pudesse ter uma outra dimensão de conhecimento. A escola como uma instituição sociocultural que, sem dúvida, sempre caracterizou e ocupou a maior fatia do seu tempo com a dimensão intelectual. O tempo todo, a questão era passar o conteúdo. Né? O tempo todo, a escola tinha essa característica, né? De transmitir aquele conhecimento para os alunos e os alunos assimilarem aquele conhecimento. Né? Bom, no século XX, a coisa começou a mudar um pouco. O formato continuou o mesmo. Né? Você pode ver que os alunos continuam enfileirados, sentados nas suas carteiras, o professor já circula na sala, isso lá no século XIX. E no século XX, a estrutura continuou a mesma.
né? Mas e continua também a mesma forma de conceber o conhecimento, né? O aluno conhece, recebe conhecimento e o professor transmite aquele conhecimento para o aluno, né? Mas começou a mudar um pouco, né, no século XX, quando o estudante começou a se transformar, né? O aluno começou a mudar e a escola teve que acompanhar essa mudança e também criou uma nova forma de trabalho com esses alunos, né? A transformação estudante mudou um pouco a dinâmica de sala de aula. Os professores começaram a interagir com as crianças. Os professores começaram a trabalhar em grupo, né? Fazendo reuniões de participação dos alunos para que eles pudessem fazer suas próprias experiências, né? O professor assume um papel de mediador desse conhecimento. Ele não é mais aquele ditador, ele não é mais aquele professor que diz o que o aluno tem que aprender. Pelo contrário, ele começa a interagir com esse aluno, começa a mostrar outras possibilidades e outros trabalhos que podem ser desenvolvidos, né? A escola mudou essa hierarquia. O professor agora trabalha junto com o aluno, né? E essa dinâmica começou a compartilhar outros saberes, permitindo interação, enfim. Mudou um pouco a escola, né? Coube à escola a tarefa de mediar a construção desse conhecimento, né? No primeiro momento, a produção do conhecimento e, no segundo momento, a condição de como aquele conhecimento poderia ser conhecido e percebido pelo aluno, né? Era produzir o conhecimento e depois botar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, que ele conheceu, para transformar esse conhecimento. No momento que a gente transforma, a gente está criando, está transformando e está descobrindo um novo saber, né? Um novo conhecimento. E a escola do futuro, né? Como é que a gente vê essa escola do futuro, que a gente ainda está nessa transição? A gente fala que a gente chegou ao futuro, que o futuro ainda está por vir, mas a gente ainda está nessa transição. E eu trouxe aqui duas imagens interessantes para a gente analisar. Uma escola do ano 2000, imaginada por ilustradores franceses, né, em 1899, e a sala de aula informatizada de 2018. Né? Vocês podem notar que na ilustração à esquerda, nessa escola imaginada, né, os jovens recebem de forma passiva a informação que o professor transmite dentro de uma máquina. Né? Não sei se vocês estão observando isso. Todos eles estão com um fone no ouvido, e o professor vai colocando os livros dentro de uma máquina e essa informação vai passando para o aluno. Quer dizer, que é uma escola futurista, né, imaginada pelos ilustradores franceses. Né? E, por outro lado, a tecnologia chegando na sala de aula. Né? Isso já não foi em 2018 que a tecnologia chegou na sala de aula. A tecnologia está chegando na sala de aula desde 1991, né? Principalmente, especificamente aqui no Brasil. Em outros países já estavam mais adiantados. Mas, mesmo assim, isso vem avançando a cada ano. Né? A gente pode perceber hoje que a tecnologia está presente em todo o nosso contexto educacional. Né? Professores utilizam os recursos digitais para produzir conhecimento, utilizar esses recursos digitais para que o aluno possa aprender. Já visto o que nós estamos fazendo agora, né? Por conta da pandemia, a gente está tendo essa necessidade de usar a tecnologia para a gente poder estudar. Né? A sala de aula do século XXI é completamente diferente, é dinâmica, né? É interativa. Né? Os alunos trabalham em grupos, os alunos discutem o seu conhecimento, os alunos se apropriam de novos conhecimentos a partir do conhecimento do outro. Né? Eles se descobrem descobrem enquanto pessoa e descobrem no outro também uma outra forma de aprender. Né? O Tiago Matos fala que a aprendizagem não é o que se diz, é o que o outro descobre. Quer dizer, no momento que ele está trocando, está compartilhando seus conhecimentos com o colega, surge um novo saber. Né? Pierre Levy também falava muito isso, da inteligência coletiva. Né? Pierre Levy é um filósofo francês que trabalha com tecnologia educacional há muitos anos e ele fala muito sobre isso. A inteligência é coletiva, né? Um aprende com o outro o tempo todo. A gente não tem essa questão do aprendizado ser individual, né? Não existe isso. A gente tem que compartilhar nosso conhecimento com o outro. Né? Na interpretação de Morin, essa mudança se configura na ideia de uma reforma do pensamento, ou seja, de novos princípios para o pensamento. A educação escolar tem a tarefa histórica de introduzir novas gerações na cultura para permitir a universalização do conhecimento, que é o que eu estou falando com vocês, da questão desse conhecimento coletivo. Essa dimensão traduz uma das preocupações do paradigma epistemológico, né, da complexidade,
desafiando a educação escolar a ensinar os sujeitos a compreenderem a dinâmica implicada no processo de construção do conhecimento, né? E para o professor, né, do século XXI, não cabe mais à escola moderna apenas transmitir conteúdo de forma mecânica, né? Só visando memorização, decoreba, né? Visando a questão dele estar bem, se sai bem no vestibular. Não é só isso. Isso é importante, o conteúdo é importante, sim. Mas a gente precisa mudar esse processo de educação e abandonar um pouco essa questão da memorização e fazer com que utilizar os recursos da tecnologia que estão na nossa mão para que a gente possa adquirir mais conhecimento, para que a gente tenha tempo de adquirir mais conhecimento. A grande revolução é fazer para a pessoa entender que ensinar não é transmitir respostas, mas formular perguntas que podem mudar a todo instante, né? Isso também eu uso muito esse termo, são verdades passageiras, né? Verdades provisórias, com a velocidade do conhecimento, com a velocidade da informação, com essas redes de comunicação que a gente tem, as redes sociais, a verdade muda toda hora. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando se informar, né? Bom, e quais são as novas exigências, né? Quais são essas exigências que a gente tem com relação à educação futurista, à educação do século XXI, né? Os educandos devem assimilar os conhecimentos transmitidos pelos professores e também, sem, no entanto, aprender como instruí-los de forma pertinente, ou seja, aprender a aprender e aprender a conhecer, né? O professor precisa, o aluno e o professor precisam, os educandos e os professores precisam dessa nova forma, né? Precisam entender como isso acontece, né? É necessário transformar a escola numa instância mediadora e facilitadora da aprendizagem. A escola e professores precisam rever suas metodologias de ensino e suas estratégias didáticas, para justamente poder mudar essa forma de ensinar e de aprender. Delors, vocês já devem ter ouvido falar em outras disciplinas, eu não lembro se eu já comentei sobre isso com vocês, ele trouxe os 4 pilares da educação do século XXI, né? E a gente pode perceber claramente como esses 4 pilares estão perpassando por todo o processo educativo, né? Aprender a conhecer, né? Aprender a fazer, a gente só consegue fazer no momento que a gente consegue transformar esse conhecimento em prática, né? Aprender a conviver, que é justamente essa convivência com o outro, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, que a gente consegue produzir e construir novos saberes, e aprender a ser, que é fundamental, né? Que essa educação sirva para nós também como uma mudança, né, do desenvolvimento humano. E não é só a gente aprender conteúdo, e sim esse conteúdo, esse conhecimento, nos transformando enquanto pessoas, né? Que possam vir nos transformar enquanto pessoas. E a finalidade da educação contemporânea é justamente o sujeito ser um sujeito questionador, ele precisa ter curiosidade, ele tem que ser capaz de analisar imagens e letramentos variados, e, acima de tudo, ter autonomia e senso crítico, o que muito pouco foi desenvolvido no século XIX, né? Isso será sempre fundamental numa sociedade aberta e dinâmica, né? Sem essas habilidades, o sujeito fica preso, né? Fica como se estivesse em amarras ainda. E não consegue produzir conhecimento, não consegue refletir sobre o que ele aprendeu, não consegue transformar o que ele aprendeu em prática para que ele possa usufruir desse conhecimento, né? Dessa possibilidade de gerir conhecimentos novos. Cabe ao professor se readequar diante a uma área e mudar a sua forma de pensar. E daí passar a questionar por que serve, de fato, para o jovem de 14 anos, que daqui, que terá 50 em um mundo completamente diferente desse que ele está vivendo hoje. É importantíssimo que o professor pare na hora que ele for fazer seu planejamento, na hora que ele for montar sua aula, na hora que ele for escolher os recursos que ele vai utilizar. Que aluno é esse que ele está formando? Ele precisa refletir sobre isso o tempo todo. Que aluno é esse que vai estar pronto para o mercado de trabalho daqui a 50 anos? Que mundo estará esperando esse jovem que daqui a um tempo vai estar com uma idade adulta num mundo completamente diferente do que ele tem hoje, né? A escola precisa deixar de ser lecionadora, né? O Gadotti falava muito isso. O Gadotti é um professor que trabalha com didática também, né? Moacir Gadotti, o trabalho dele é muito interessante.
E ele fala que a escola deixa de ser lecionadora para ser gestora do conhecimento. E é isso que é importante, é isso que a gente precisa pensar e refletir sobre essas questões. Né? Que escola nós vamos ter daqui a 20 anos? Né? Que habilidades e competências esses alunos precisam desenvolver para estarem bem no mercado de trabalho, atuando dentro das suas profissões? Não é isso? E surge, então, né, um novo paradigma, né? E a gente repensar esse paradigma do conhecimento, repensar essa questão dos valores, né? Repensar que a gente tem que sair dessa lógica indutiva, dedutiva, né? Desses saberes fragmentados, do estudo por série, de cada hora um estudo, uma matéria num tempo determinado, e fazer com que isso seja mais complexo, mais global, mais transversal, né? Seja um trabalho que possa estar todo ele integrado, né? Uma proposta multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, que é justamente para que todos os conhecimentos estejam envolvidos naquele processo de aprender. Né? É compreender o que ele está aprendendo e, ao mesmo tempo, fazer uso daquela aprendizagem para o mundo que ele está vivendo. Né? É um novo paradigma. E essas redes que a gente está vivendo agora, as redes sociais, possibilitam esse conhecimento, né? Esse conhecimento complexo, como o Mohan fala. Né? As redes de conexões ocultas que religuem os saberes e promovam o conhecimento contextualizado. Quer dizer, isso precisa acontecer. Não adianta ele aprender uma coisa que ele não vai fazer uso daqui a uns anos. Ele precisa aprender aquilo que ele vai usar, utilizar, praticar durante a vida dele toda. E o fundamental é que essas transformações cheguem à questão da formação dos valores, né? Como ser humano. Lembra lá do Delors, quando ele fala aprender a ser? Então, isso também tem que passar a educação do ser humano, né? Como seja uma pessoa melhor. Eu tenho educação integral. Né? Então, que vai trabalhar a questão da formação dos valores, vai trabalhar a questão da formação do caráter, vai trabalhar a questão da formação cultural, né? A formação da cidadania, a formação intelectual, tudo isso, a formação enquanto ser humano. Tá? Bom, para concluir, né, qual é o desafio da escola de hoje? Promover uma reforma de pensamento que resulte numa produção de conhecimento pertinente. Né? E é isso que a gente tem que estar sempre atento. Não apenas reproduzir o que a gente está aprendendo dentro da sala de aula, sim tentar mudar, tentar transformar. Essa reforma de pensamento é permitida em pleno emprego da inteligência para responder a esses desafios que permitiria a ligação de duas culturas dissociadas. Trata-se de uma reforma não programática, mas paradigmática, né? Concernente com a nossa aptidão para organizar o conhecimento. Quer dizer, a gente não pode ficar preso ao conteúdo programático. A gente tem que perceber a todo momento, né? A gente tem que ter como é que se diz? A percepção, né? O feeling, né? A gente tem que ter essa condição de perceber o momento certo de você estar trazendo um novo conhecimento para aquele aluno, para aquela turma, o momento certo de você estar fazendo com que esses conhecimentos se entrelacem para que possa surgir um saber novo. Né? Isso é importante e que a educação, numa dimensão da complexidade, né, deve promover esta solidariedade em todos os campos do conhecimento e em todos os locais, principalmente dentro da escola. Quer dizer, essa percepção de complexidade precisa existir em todo momento, não é só no colégio. A possibilidade de perceber o quanto a gente precisa fazer diferente para que o nosso aluno possa se tornar um ser humano melhor, um ser humano. Tá? Até a próxima semana. Tchau, tchau.